Quero convidá-los a abrirem o Evangelho de Lucas no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11 até o 19. Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós fazemos parte de uma civilização, de uma cultura assentada sobre a noção de direito natural e não sobre a ideia de graça. Ou seja, o mundo moderno foi erguido, especialmente o mundo ocidental moderno, foi erguido sobre a convicção de que nós temos direitos por natureza. E da convicção de que nós temos direitos por natureza, para a convicção de que nós merecemos esses direitos, o passo é muito pequeno. E assim nós nascemos e crescemos inseridos numa ideia de que nós merecemos a saúde, de que nós merecemos a prosperidade, de que nós merecemos a liberdade, de que nós merecemos a igualdade, de que nós merecemos a fraternidade, de que nós merecemos a educação, de que nós merecemos a civilização. Certamente há uma diferença entre buscar os melhores recursos, buscar a saúde, buscar o bem nosso e do nosso próximo e fazer essas coisas sem uma perspectiva da graça de Deus. Particularmente a doença deixa patente a nossa finitude e os nossos limites. Nós também somos uma civilização, uma geração particularmente que cresceu debaixo da grande contribuição da ciência e da tecnologia. As crianças morrem menos, bebês morrem menos, mulheres morrem menos no parto. As pessoas hoje morrem não mais em casa, como há 3 ou 4 gerações atrás. As pessoas hoje morrem em hospitais. Comentava com minha esposa dias atrás que a 150 metros da minha casa nós temos 4 farmácias. 4. Obviamente, isso significa que nós crescemos sem a ideia da morte muito próxima de nós. Ou não apenas a ideia, a realidade muito próxima de nós. Mas aí veio esse ano, e uma geração que cresceu sem a proximidade da morte
está lidando agora confusa e perplexa e insegura com essa realidade. Nós temos aqui um texto muito interessante. É a última viagem para Jerusalém, a narrativa de Lucas para a viagem de Jerusalém, e esse texto que lemos particularmente é exclusivo do texto de Lucas. Jesus está de caminho para Jerusalém, e à medida que ele está indo para a cruz, ele perfuma, ele abençoa, ele sara, ele cura, ele ensina. Ele, à medida que vai como cordeiro para o matadouro, ele abençoa. E convinha que ele passasse pelo meio de Samaria e da Galileia, diz o verso 11, e então ele, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Vamos falar um pouquinho sobre a lepra, particularmente sobre o que esse texto entende por lepra. Na época de Jesus, e ainda mesmo no Antigo Testamento, o que se chamava por lepra era uma classe bastante ampla, extensa de doenças, cujos sintomas apareciam na pele. Então, erupções graves na pele, condições asperosas, sarnosas, escamosas na pele, de um modo geral, eram chamadas de lepra. Isso incluía, então, o que hoje nós chamamos por psoríases, eczemas e até a hanseníase propriamente dita. A lepra, assim, era endêmica em várias partes do Ocidente. E os hebreus, eles estigmatizavam o leproso parcialmente por causa da própria patologia, mas parcialmente porque ela era acompanhada por impureza cerimonial, ou seja, o leproso era classificado como imundo, então ele não tinha condições de fazer o seu sacrifício, de oferecer o seu culto, de estar em Jerusalém, de subir a colina de Sião, de ir ao templo, de se apresentar para culto. Ele era imundo. E o leproso, devidamente diagnosticada a sua condição, era então banido da sociedade. Ele vivia em lugares de quarentena. Ele vivia em absoluto isolamento social. Os sacerdotes é que diagnosticavam o leproso. Isso está lá em Levítico 13. Então, era preciso uma declaração ou atestado sacerdotal, tanto para que ele vivesse a quarentena e isolamento, o que geralmente eles faziam em grupos, não é? Em comunidades, como também para poderem retomar a vivência, o convívio social. E assim a lepra foi entendida desta maneira durante séculos. Até que no século XIX, 1873, um médico bacteriologista, dermatologista norueguês chamado Dr. Gerhard Hansen, ele identificou um bacilo como a causa da lepra propriamente dita. Daí a doença passou a se chamar mal de Hansen ou hanseníase. Mas na época de Cristo, como disse, os leprosos viviam em isolamento e eles precisavam alertar quem se aproximava. Era prescrita uma certa distância. E se eles estivessem ali aproximando, ele precisava gritar, leproso! Ou então, leprosos! E não há a menor dúvida, o isolamento alijava o doente do convívio familiar. E quando a pele, então, ela adquiria uma condição esbranquiçada, limpa, mesmo que branca, ela, mesmo que não tivesse tanto a resposta neurológica, mas ela estivesse branca, ela não tivesse mais a característica escamosa, com erupções, então o doente era considerado curado e recebia do sacerdote
uma declaração formal de volta ao convívio social. O que era raro, diga-se de passagem. Nós temos aqui um texto que os leprosos saíram ao encontro de Jesus e eram 10. E eles ficaram de longe, porque é assim que previa a lei, e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, isso é importante, enquanto iam, foram purificados. Esse verbo purificar aqui é o verbo que é usado tanto para a doença quanto para o ato litúrgico, cerimonial, ou seja, purificação espiritual também, porque ele agora podia voltar ao culto, aos atos litúrgicos. Eles foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Deve ter sido uma coisa assim tão tocante, porque ele não se conteve. Eu imagino que ele pulava, levantava as mãos e chorava e bradava a sua expressão de contentamento, de ação de graças a Deus. E ele veio e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Para o judeu, aliás, para o mundo judaico-cristão de um modo geral, a maior expressão de isolamento, de humilhação, perdão, é quando alguém vai e coloca o rosto na terra diante de um outro. Prostra-se com o rosto em terra. Isto é a maior expressão de humilhação que se tem, assim, de auto-humilhação. E este era samaritano. Quero chamar a sua atenção um pouco para esse 10º curado aqui. Ele está indo em direção ao sacerdote, para obter do sacerdote a declaração de cura, para que ele abra os seus peitos, tire a sua roupa, estenda o seu braço, mostre as suas pernas, mostre assim o seu pescoço, a parte de trás da sua cabeça, e o sacerdote veja e diga: curado, purificado, e ele possa então voltar para casa, voltar para os filhos, voltar para os irmãos, voltar para a esposa, se for o caso, voltar. Mas alguma coisa acontece com ele. Ele retarda a sua alegria individual em prol de uma disposição, de um dever mais forte. E ele volta. Alguma coisa está acontecendo dentro dele, que não está acontecendo no coração dos outros 9. Nesse sopro absolutamente autônomo, soberano, livre do vento, que toca nele e que faz com que ele retarde aquela alegria individual em prol de um dever que ele se vê ainda maior e mais forte, e ele volta. E mais, os leprosos na Bíblia são vistos juntos, em comunidade. 3, 4, 5, vários grupos, porque era preciso assim, uma espécie de solidariedade para levantar comida, para se prover, para provisões mútuas. E para não estar sozinho, porque já é horrível sofrer.
E sofrer sozinho, então, é uma coisa terrível. E aqui, pela primeira vez, sabe-se lá em quanto tempo, ele quebra a lógica de sua solidariedade grupal, que o caracterizava até aquele momento, ele deixa os 9 e volta. E pode parecer fácil, mas não é. Porque nós somos seres compelidos fortemente pelo meio. Nós somos seres grupais, nós somos seres relacionais. Se você acha que o meio não exerce influência sobre você, você não tem a menor noção do que a Bíblia chama de mundo. O meio realmente exerce forte influência sobre nós. O meio não determina, mas o meio influencia certamente, muito pesadamente, a nossa realidade, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar e até de escolher as coisas. Ali tem uma solidariedade forjada na miséria absoluta, mas ele volta. E volta sozinho. Ele volta à fonte original da graça recebida. Ele volta, para usar uma expressão tão comum nos meios carismáticos, ele volta ao altar da graça. Porque é assim. Porque você tem que voltar à fonte do favor recebido. Você deve voltar à fonte do favor recebido, como filhos devem voltar aos pais, como pais devem voltar aos avós, como você deve voltar àquele que te abençoou, você deve voltar àquela mão que foi te estendida. Você deve voltar à fonte do favor recebido. E a razão por que ele voltou à fonte da graça foi para glorificar com ações de graças. Vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Já tenho dito aqui muitas e muitas vezes que graça e ação de graças têm relações. Isso é uma relação quase que inquebrável na Escritura. Graça e ações de graças. Graça e gratidão. O fato é que tanto mais egocêntrica uma pessoa, tanto menos agradecida ela é. É assim. E aqui tem um anticlímax aqui nesse texto, como aliás em muitos textos das Escrituras. Diz que este que voltou era samaritano. Ou seja, aquele que voltou era justamente aquele que menos tinha. O samaritano. Tinha lá o Pentateuco de Moisés, mas bastante distorcido, confuso, não tinha os legados de muitos dos profetas, era resultado de um povo miscigenado, era tido como um povo amaldiçoado, era tido como um povo inferior, era tido como gentinha pelo judeu, era tido como inimigo dos judeus. O samaritano cresceu debaixo de uma atmosfera de ressentimento secular, quase milenar. Era também o considerado mais indigno. Mas quanto mais digna e merecedor uma pessoa se acha, esse é o ponto que volto àquele início da minha palavra. Quanto mais digna e merecedor uma pessoa se acha, menos agradecida ela é. Porque a justiça própria
tema esse que tenho enfatizado muito aqui nesse púlpito, nas minhas aulas de aconselhamento. A justiça própria é algo muito arraigado. Talvez a coisa mais arraigada que existe. E a justiça própria é a mãe do legalismo, da autocomiseração, da autopiedade. A pessoa se enche de direito, das murmurações, das censuras, do desprezo à igreja. A pessoa madura é humilde. Isso já está em toda a Bíblia. E o contrário é inteiramente verdadeiro. Essa é uma razão porque eu sempre falo que quando você estiver evangelizando uma pessoa, busca discernir se essa pessoa compreende a ideia da graça. Porque se a pessoa não tiver a ideia da graça, mínima que for, ela ainda não vai ter condição de compreender o Evangelho. Para compreender o Evangelho, precisa ter ali a ideia da graça no seu fundamento. Porque sem a compreensão da própria indignidade e miserabilidade, tanto menos apreciação pela graça. Jesus ensina isso lá na parábola do fariseu e do publicano. Tem piedade, tem misericórdia de mim, pecador. E aqui ele diz, compadece-te de nós. E agora ele diz, este era samaritano. Não é assim que a nossa teologia diz? Que às vezes a gente acha que essas questões de doutrina da graça, de 5 pontos de calvinismo, isso é alguma coisa que tem a ver apenas com a nossa confissão de fé, com um certo preciosismo que essas igrejas reformadas têm, disso, daquilo outro, mas no final das contas não faz muita diferença. Não é assim. Essas questões estão no núcleo da nossa vivência, porque nós precisamos entender que da nossa relação com Deus, nós tudo que temos de bom, de verdadeiro, de belo, de justo, de santo, vem da graça de Deus. E da última vez que eu preguei nesse texto, eu espero que não seja a última, se Deus der saúde, eu dizia que corações que se sentem samaritanos são os que podem apreciar melhor a graça. É preciso que o coração se sinta samaritano para poder apreciar, saborear melhor a graça. Eu finalizo contando algo que já contei aqui. Um casal dessa igreja foi levar seus filhos para uma lanchonete. E esse casal cresceu com muitas dificuldades. Na casa desse casal, frango e carne era só no domingo, ou em dia de festa. Durante a semana era salada, arroz, feijão, eventualmente uma coisa excepcional. Também esse casal não é daquela geração que, como muitos aqui, vão a um restaurante comer fora todos os dias. Quando eles iam a um restaurante, já botavam uma roupa especial, um terno, porque era alguma coisa muito especial. E esse casal foi levar seus filhos para uma lanchonete e o pai disse aos filhos assim: podem escolher o que quiser. Um filho falou assim: quero só um pãozinho de queijo. O outro diz assim: basta um suquinho, está bom. Aqueles pais olharam assim: que isso? É o que eles gostariam que os pais deles fizessem pelo menos uma vez na vida. Mas é óbvio,
aquela segunda geração cresceu em fartura, cresceu em abundância, cresceu com muito. E que quem tem muito, quem não é samaritano, não sabe apreciar o banquete de um rei, não sabe entrar na sala do banquete com roupas litúrgicas, com vestes brancas, porque não é capaz de apreciar a grandeza da graça do Senhor. E nós estamos assim, com uma geração inteira na igreja que não consegue ter sabor por coisas extraordinárias. Esse foi um ano, preciso encerrar, um ano marcado pela doença. No início da pandemia, um colega lá de Juiz de Fora, a gente conversou nessas lives para a igreja dele. E eu dizia, lá no início, quando essa pandemia passar, alguns vão chegar mais amargos, alguns vão chegar mais temerosos, alguns vão chegar mais inseguros, mas também alguns vão chegar mais céticos, outros mais cínicos, outros mais frios, outros mais indiferentes, outros mais individualistas, outros mais duros. Irmãos, não se iludam. O sofrimento não é suficiente para quebrar corações. Posso mostrar isso para você em muitas partes da Bíblia, se tivesse tempo. É preciso um sofrer com graça. O faraó passou por 10 pragas no Egito e só endureceu. Vá ao Apocalipse, são 7 trombetas, as taças caem, as pessoas ficam mais duras. É preciso graça. É preciso esse vento soprar no coração samaritano para que ele volte. Porque senão ele só vai atrás. A ponto de Jesus exclamar: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E agora tem um verbo que é surpreendente aí: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Fé, é a primeira vez que essa palavra aparece. Fé. É possível que alguns que venceram a enfermidade ou estão vencendo podem sair com um certo senso de superioridade e perder a perspectiva da graça. Sabe, irmãos, nas Escrituras, lepra e pecado têm correlação. Não porque fosse o pecado no sentido pessoal que causasse a lepra, não é isso. A lepra era, claro, a lepra, como qualquer enfermidade, está debaixo do efeito da queda, com certeza. Mas não é isso que estou dizendo. Estou tentando dizer que a lepra servia de ilustração para o pecado. É isso. Ilustração. E sabe, irmãos, nós já fomos curados. Nós já fomos limpos. O sacerdote já nos olhou, já nos examinou,
e disse: limpo, puro. Vamos voltar, irmãos. Vamos voltar e glorificar a Deus e dar glória a Deus com os nossos corações samaritanos, humildes, gratos ao Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Senhor, dá-nos esse coração agradecido. Dá-nos esse coração que foi encontrado nesse 10º. Dá-nos esse favor do Teu Espírito, para que estejamos cheios de ações de graças ao Senhor, de glorificar ao Senhor pela obra em nossas vidas, pela obra de purificação que o Senhor exerceu em todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.